Agora vamos falar um pouquinho sobre dados anonimizados. O que é isso? Eu dei um exemplo parecido, ó. Vamos lá. Então isso aqui é um conceito, né? Foi retirado do Serviço Federal de Processamento de Dados. Então, o que a anonimação de dados tem a ver com tratamento de dados pessoais? Então vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais cita ainda o dado anonimizado, que é aquele originariamente era relativo a uma pessoa, mas que passou por etapas que garantam a desvinculação dele a essa pessoa. Se um dado for anonimizado, então a LGPD não se aplica a ele. É o que eu acabei de falar sobre eu peguei assim, eu sei todos os dados, né, da pessoa, só que eu coletei apenas a cidade dele para eu saber de onde está vindo os acessos do país no meu site. Então não tem como eu chegar. Então a lei não vai se aplicar a ele porque não é possível identificá-lo. E fala aqui, ó, vale frisar que um dado só é considerado efetivamente anonimizado se não permitir que, via meios técnicos e outros, se reconstrua o caminho para descobrir quem era a pessoa titular dos dados. Se de alguma forma a identificação ocorrer, então ele não é de fato um dado anonimizado, e sim apenas um dado pseudo-anonimizado, e estará sujeito às sanções previstas na LGPD, por exemplo. Então, é aquela coisa que eu expliquei, tá? Você não pode, se um dado você consegue, peguei algumas informações e coloquei lá no meu site. Eu não coloquei o nome da pessoa, eu coloquei o nome do pai, o nome da mãe, falo que esse pai e mãe só tem um filho, você entendeu? De alguma forma a pessoa vai chegar nessa pessoa aí, entendeu? Eu não coloquei o nome dele, mas colocou o nome do pai, o nome da mãe, o endereço e falei que só tem um filho. Entendeu? A lei vai incidir aí. Agora, se é daquela outra forma, aí não. Dados pessoais. Vamos lá, artigo 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para fins desta lei, tá? Salvo quando o processo de anonimação ao qual foram submetidos for revertido, utilizando meios próprios ou quando com esforços razoáveis puder ser revertido. Então, aqui ele está falando, né, que os dados, ele vem referenciar o slide anterior, salvo quando o processo de anonimação a qual for submetido for revertido utilizando meios próprios ou quando os esforços razoáveis puder ser revertidos, tá bom? Ainda dentro, deixa eu ver se é aqui. Então seria isso, tá? Se você não seus dados não são possíveis de chegar até a pessoa, eles são considerados dados anonimizados. Sabe quem que usa muito isso aqui? São as ferramentas open source. Meu Deus, o que é uma ferramenta open source? A ferramenta open source é aquele conjunto de ferramentas, como Linux, por exemplo, né? Que geralmente eles coletam, como eles são empresas por organizações sem fins lucrativos e tudo mais, eles não têm interesse em pegar os seus dados para te vender um produto. É diferente, né, da Amazon, da Apple, da Microsoft, que utiliza esse tipo de técnica porque é o mercado dela. Então ela coleta aquele dado para te oferecer alguma coisa. No caso dessas ferramentas open source, eles tendem a não pegar a sua informação, tá bom? Sim, quando pegam, eles pegam de utilizar eles querem saber quais erros estão dando, quais países estão usando aquela ferramenta, da onde estão vindo o maior número de downloads. Por exemplo, se eu coloco lá, você fez uma ferramenta e você quer saber de que país mais estão usando. Você fez uma ferramenta, um aplicativo, e ele está todo em inglês. Aí você coleta de que países vem mais. Aí você vê que o pessoal
da Espanha está usando muito aquele programa, mesmo ele sendo em português. Então isso você pode criar uma versão em espanhol e expandir, né, a utilização na Espanha, por exemplo. Dados pessoais. Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais para fins de leis aqueles utilizados para a formação de um perfil comportamental de determinada pessoa. Ser identificada. Aí tem a ver também, né? Você monta um perfil que acaba identificando uma pessoa, não é verdade? Aí você cai na mesma... É mais um item sobre o mesmo processo de anonimação. Se você identificou através de um perfil comportamental a pessoa, então você vai ter que ser submetido à LGPD. Artigo 14, o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos desse artigo da legislação pertinente. Você vê que tem aquele quê de juridiquês, né? Quando vocês estudarem a LGPD, porque vocês vão estudar, né? Vocês vão ver que não tem tanto esse juridiquês, é uma coisa mais precisa, né? Mas aqui no Brasil, quando as leis são feitas, tudo tem bastante dessa retórica do meio jurídico, tá? Mas o que isso quer dizer? Vamos lá. O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com consentimento específico. Então, o que a lei fala? Quem que tem que conceder? Em destaque, dado pelo menos de um dos pais ou pelo responsável legal. Ou seja, a criança pode ter os dados pessoais, elas estão com os dados pessoais protegidos, mas a lei coloca uma camada de proteção mais, tem que ser autorizado pelos pais. Então, se a escola, você estuda numa escola particular, ela pega os dados e vai fazer determinados processamentos com esses dados. Ou você levou a criança num determinado local que vão coletar os dados dela para algum tipo de serviço, então eles precisam, né, da autorização dos pais. Posso coletar o nome, o celular do seu filho, não sei o que e tal, né, a gente manda algumas coisas, sei lá. Os pais precisam autorizar. A lei coloca uma camada de proteção, é bem interessante, né, a mais para esse tipo de coisa, porque aí proteção, né? Proteção também para a criança e precisa dessa camada a mais. Nós temos várias leis que ajudam a proteger a criança e o adolescente e essa é mais uma camadinha, né? Lembrando que segurança da informação, ela não é algo único, elas são feitas em camadas, né? Ela é frequentemente comparada à cebola. Aí você vem... faz uma implementação, uma gestão segura para os dados, aí você vem, coloca um antivírus, aí você vem, respeita a lei, você vai colocando camadas para segurar. Então, segurança da informação são camadas, não só camadas técnicas, como a camada das leis também, né? Para agentes de tratamento, vamos lá. Para fins dessas leis, considera-se agente de tratamento o controlador e o operador. Então, os dois são agentes de tratamento. Então, quem é quem aqui? O controlador é aquele que toma decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, tá? Ele toma as decisões, isso a gente falou nos slides anteriores, né? E o operador realiza tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Como essa relação tem que ser bem amarrada em contratos e tudo mais, né? Aqui mais um desenho para expandir um pouco esses conceitos. Então você tem o titular dos dados, poderá pedir acesso à retificação, oposição, cancelamento, portabilidade, explicação e revisão de decisões automatizadas e armazenadas. O que ele está falando assim, o titular dos dados, se ele quiser acessar, se ele não quiser mais que você guarde os dados dele, ele tem o direito de ser esquecido, ele quer pegar e fazer portabilidade. Eu quero tirar dessa empresa telefônica e quero levar meus dados para lá.
Então, ele tem essa opção coberta pela lei, né? Aí você tem a empresa. A empresa deverá pedir autorização para a obtenção dos dados de forma clara. A empresa tem que pedir. Ela não pode simplesmente pegar lá, ela tem que pedir, tem que falar por que ela está pegando. Ah, você vai participar de uma pesquisa interna para isso, para aquilo. Nós temos um outro componente aí, ó. A empresa deverá comprovar legítimo interesse na obtenção dos dados pessoais. E nós temos um outro elemento aí que seria a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, ao encontrar qualquer irregularidade, tem o poder de advertir, aplicar multas cabíveis até o banimento total ou parcial desse tratamento, né? Sobre a empresa, ó, qualquer evento que coloque em risco a privacidade dos dados deverá ser comunicado ao titular. Então você tem o titular, você tem a empresa que vai pedir autorização para usar esses dados, você tem aqui a agência, a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, que é aquela que vai estar fazendo aí, aplicando multas e tudo mais, aplicando as sanções para quem descumprir isso aí, e qualquer evento que tiver adverso, eu tenho que avisar os meus titulares. Foi o que aconteceu naquele site vaquinha.com, né? Ele teve um comprometimento da base de dados e o site, ele identificou que algumas pessoas já tiveram comprometimento na base, mas nem toda a base de dados ela foi informada. Aconteceu também em outros sites brasileiros aí, né? Ou seja, se você tiver um comprometimento da base, você tem que avisar todo mundo. Por quê? Você comprometeu, por exemplo, os dados de um cartão de crédito. Então, você não vai avisar apenas ele. Você tem que fazer um aviso para toda a sua base de dados. Mesmo que nem toda a base de dados tenha sido, os bandidos pegaram, os cartões de crédito, não usou da base de dados inteira, usou de alguns, mas você tem que avisar de todos, senão você pode ter um problema com sanções previstas aqui, né, punições pela ANPD.